Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre sujeito e tipos de sujeito. Acompanhem comigo. Para isso, vamos fazer a leitura de uma entrevista. Acompanhem então. Nós vamos ler aqui sobre a transcrição da entrevista com o diretor de comunicação e marketing da Sanepar, Hudson José, concedida à Rádio CBN Curitiba. O que seria a transcrição? É quando eu passo, a fala, o áudio, para a forma escrita, tá bom? Então foi feita essa transcrição de um áudio, de um podcast que ficou gravado, então, ali no site, da Rádio CBN, então foi passada para a forma escrita. Acompanhe lá. A CBN pergunta: nós vamos falar ao vivo com o diretor de comunicação e marketing da Sanepar, Hudson José. Muito bom dia para você. Faturas já essa semana começam a chegar na cor vermelha? O Hudson José responde: bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Esse processo iniciou essa semana. Ele vai integrar toda a região metropolitana de Curitiba, que é onde nós estamos registrando o processo de seca severa, de crise hídrica de forma mais intensa. Todos, sem exceção, passam a receber essa fatura em vermelho. O objetivo, como você antecipou, é exatamente chamar a atenção para o problema que estamos vivendo. CBN pergunta: Hudson José, as faturas de água já traziam algumas dicas para o consumo consciente em razão dessa histórica crise hídrica. Como você avalia a adesão das pessoas a esse pensamento de que é preciso economizar porque a situação é grave? Hudson José responde: olha, nós temos tido o apoio da população de uma forma em geral, mas nós sentimos a necessidade de estabelecer uma meta. Por isso, foi lançada a campanha Meta 20, que derivou uma série de ações. Então, é importante, economizarmos água, pensarmos, que se não economizarmos, além de pagarmos mais, nós vamos estar prejudicando todo o abastecimento, de uma cidade ou de uma região, certo? Vamos entender então o que é entrevista, Entrevista é uma conversa, um diálogo, necessariamente pelo menos duas pessoas vão dialogar entre si, É formado ali por perguntas, respostas, As falas, elas são transcritas de forma fidedigna. O que é isso? Elas não podem mudar, tem que ser exatamente o que a pessoa disse, tá bom? Pelo bem ou pelo mal, Porque se eu mudar ali a fala dela, eu posso receber até um processo, ou a pessoa ali, colocando ali uma coisa diferente do que ela falou, pode, também sofrer um processo, tá bom? Vamos lá, ampliando o nosso conhecimento, relembrando, então, o que é a oração, Toda oração ela é composta basicamente por dois elementos. Quais são esses elementos? O sujeito e o predicado. O sujeito é de quem falamos, ou sobre quem falamos, E o predicado é o que falamos sobre esse sujeito, necessariamente, tá bom? Olha lá, sujeito, então é o ser sobre o qual se faz uma declaração. O que nós falamos ao sujeito, sobre ele, corresponde ao predicado. Olha lá, a CBN entrevistou o Hudson José. De quem falamos? Da CBN, sujeito. O que falamos da CBN? Que ela entrevistou o Hudson José, portanto, o predicado, tá? Predicado é a parte da oração que se declara sobre o sujeito. Como encontrar o predicado, Nós precisamos pensar sempre no verbo. Primeiro o verbo, depois você pergunta: quem praticou essa ação? Sujeito. O que se falou sobre ela? Então nós percebemos que é o predicado, Temos sujeito simples, formado por um núcleo. Olha lá, nós precisamos economizar água, sujeito simples. Sujeito composto, dois ou mais núcleos, a seca e o desperdício. Então eu tenho dois núcleos, seca e desperdício. E temos também o sujeito desinencial, que é aquele que eu vou identificar mesmo ele não estando presente ali de forma escrita, Então não havíamos tido uma situação tão crítica, Então nós não havíamos, Então ele fica subentendido, perfeito? Então nesse vídeo falamos sobre sujeito e tipos de sujeito, espero que vocês tenham gostado, até breve.